E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Viviane de Biologia. Vamos dando início à nossa agenda semanal da disciplina de Biologia para o pessoal do terceirão. E eu vim trazer aqui hoje o capítulo de Sistemática e Classificação Biológica. Então, todos, acredito, já estão sabendo, nós vamos continuar no formato 100% remoto. E então, vamos ter aula aqui no canal do Liceu Maranhense. Vamos ter aulas no Meet, continuando a mesma sistemática do semestre passado. Vamos continuar tendo as atividades no Classroom e também vou estar indicando alguns materiais da plataforma Gonçalves Dias. Isso porque esse ano é ano de Enem, então nós vamos estar trabalhando alguns capítulos de forma bem sistematizada, bem resumida e aprofundada ao mesmo tempo, digamos assim, aqui no canal do Liceu. E eu vou estar fazendo uma espécie de revisão desse conteúdo no Meet. E na semana seguinte, quando esse capítulo da BNCC for concluído, que é o material que vocês vão ter que estudar para os simulados, nós vamos fazer então uma revisão, né, para o Enem, discutindo várias questões e também trazendo contextos atuais que podem ser cobrados nas questões de provas. E é isso, galera. Eu espero que vocês curtam o material. Foi feito com muito trabalho, muito carinho, porque eu sei que a forma de melhor de explicar, de melhor interagir com vocês, claro, é de forma presencial, mas vamos deixar para um outro momento. Então, beijos e boa aula! Quando nós falamos de sistemática e classificação biológica, nós falamos de taxonomia. Então, a taxonomia, na verdade, é a distribuição dos seres vivos em agrupamentos genericamente denominados de táxons. Então, esses táxons eles vão ser formados a partir de semelhanças entre os organismos. Como, por exemplo, aqui nós vamos ter vários táxons: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Cada um desses é um táxon, sendo que o domínio é a maior categoria taxonômica e a espécie a menor categoria. Para nós falarmos de taxonomia, nós precisamos falar de Linneu. Linneu, no século XVIII, ele propôs uma classificação para os seres vivos baseada em semelhanças estruturais e anatômicas, ou seja, Linneu ele baseou seu estudo na morfologia dos seres vivos. A morfologia ela vai estudar a forma de cada ser vivo. Então, olha só, isso é muito cobrado em provas, porque a pegadinha aqui é falar que Linneu baseou seus estudos nas características dos seres vivos quando falamos de grau de parentesco entre eles. Linneu não estudou grau de parentesco entre os seres vivos. Isso é falso. Linneu via que quem era parecido com quem e agrupava. Linneu ele não estava estudando os aspectos evolutivos, nem de parentesco entre os seres vivos. Tudo bem? Então, hoje, graças à filogenia, nós classificamos os seres vivos agora de acordo com o seu grau de parentesco. Porém, nós continuamos utilizando as regras de nomenclatura propostas por Linneu, porque elas são válidas até hoje. E quais são essas regras de nomenclatura? As regras de nomenclatura, elas falam o seguinte: a primeira coisa, a mais importante de todas, é a nomenclatura binominal. Então, nós temos aqui essa regra máxima, onde Linneu propôs que o nome científico de todo ser vivo fosse composto por duas palavras. A primeira referente ao gênero e a segunda referente ao epíteto. E aqui eu tenho um exemplo. Canis familiares. Canis familiares é o nome da espécie do cachorro, onde canis vai estar escrito em letra maiúscula, vai estar se referindo ao gênero, e familiares vai estar se referindo ao epíteto e vai ser escrito em letra minúscula, sempre em letra minúscula. Gênero sempre em maiúsculo, epíteto sempre em minúsculo. Os nomes eles são escritos em latim, porque o latim é uma língua universal. Então, quando eu falo de cachorro comum, ou seja, quando eu falo de canis familiares, eu vou falar canis familiares em qualquer parte do mundo.
ela, além de ser universal, ela também é uma língua morta. Isso significa dizer que ela não se modifica mais. Por isso que foi a língua escolhida para classificar o nome das espécies, para dar nomes às espécies. Como é escrito em latim, nós devemos escrever essas palavras em itálico. E se você está escrevendo à mão, como por exemplo em uma prova discursiva, você deve destacar essa palavra do seu texto, você deve grifá-la sempre. Então, a pegadinha aqui nos vestibulares também é quando nós falamos de espécie, muitos estudantes acreditam que o nome da espécie vai estar sendo referido apenas a essa última palavra, apenas a familiares, sendo que aqui é apenas o epíteto específico. O nome da espécie sempre vai ser formado por dois nomes. É uma nomenclatura binominal. E em alguns casos, nós temos esse nome formado por três nomes, ou seja, uma nomenclatura trinominal. Isso vai acontecer quando nós tivermos uma subdivisão dessa espécie. E aqui nós temos essas outras regras. A nomenclatura trinominal, ela vai ser utilizada quando nós tivermos uma subespécie daquela espécie, como por exemplo aqui, Homo sapiens. Homo sapiens, ela tem uma subespécie. Nós temos o Homo sapiens sapiens, que na verdade é a nossa espécie atual. Ela é definida dessa forma. O significado de Homo sapiens sapiens é homem que sabe o que sabe. Então, faz referência aqui à característica mais marcante da espécie humana, que é o cérebro desenvolvido. Nesses casos aqui da nomenclatura trinominal, nós vamos ter o gênero também com a letra maiúscula e as outras palavras com a letra minúscula. No caso das abreviações, você pode abreviar a palavra do gênero quando você estiver escrevendo um texto e essa palavra já tiver sido citada uma vez. Então, para evitar repetições em o mesmo texto, você pode abreviar o gênero. Outras abreviações conhecidas são SP e SPP. Por exemplo, se eu quiser falar apenas uma espécie dentro do gênero Canis, eu falo Canis SP. Eu estou me referindo a apenas uma espécie, eu quero me referir apenas ao Canis familiares. Eu utilizo SP. Mas se eu quiser falar de várias espécies dentro desse gênero, como por exemplo, se eu quero falar também do lobo, do Canis lupus, eu falo Canis SPP, porque eu vou estar incluindo várias espécies dentro desse gênero. SPP e SP, eles sempre vão estar escritos em minúsculo, não itálico e não grifados. Apenas o nome gênero, a palavra, vai estar em itálico. Agora, nós vamos entender melhor o que significam todas as categorias taxonômicas, da mais abrangente, no caso aqui do reino, até a espécie. Aqui nós temos um exemplo falando da espécie Homo sapiens sapiens. Quando eu falo dessa espécie, começando com a categoria maior, eu estou falando do reino Animalia. Essas espécies estão dentro do filo Chordata, da classe Mammalia, da ordem Primata, da família Hominidae e do gênero Homo, sendo classificados como da espécie Homo sapiens sapiens. Uma coisa importante aqui, que deve ser destacada, é a palavra hominídeo. Na verdade, é sempre a palavra que está dentro da família. Isso porque algumas questões de vestibulares já cobraram essa informação. A família sempre vai estar com essa terminação. Idae, sempre, sempre vai estar com essa terminação. Então, fica fácil saber que hominídeo vai estar aqui se referindo à família. Outra informação importante é que vocês devem lembrar a sequência dessas classificações taxonômicas. Por exemplo, se eu estiver falando de todos os mamíferos eles são do filo Chordata e todos os mamíferos são do reino Animalia. Só que nem todos os mamíferos eles são da ordem Primata.
nem todos são da família hominídea, e assim diante, porque nós temos várias ordens divididas em várias famílias, gêneros, com várias espécies diferentes. Então, uma forma de não esquecer essa sequência aqui é você decorando a seguinte frase: raio forte caiu ontem e fez grande estrago. Agora fica fácil, né? Você decorando essa frase, muito dificilmente você vai esquecer a ordem da maior categoria até a menor. Vamos entender agora os critérios que fazem com que nós classificamos os seres vivos de acordo com aspectos evolutivos. E aqui nós estamos falando de filogenias, que vai trabalhar a formação das árvores filogenéticas, também conhecidas como cladogramas. Então, as relações de parentesco entre os seres vivos são representadas por meio de diagramas chamados de filogenias ou árvores filogenéticas, também conhecidas em alguns vestibulares, eles cobram como cladogramas. E a cladística, aqui nesse caso, vai ser o ramo responsável por formular essas hipóteses de parentesco entre esses seres vivos. E aqui eu tenho um cladograma. O cladograma ele é representado normalmente dessa forma, onde nós vamos ter a raiz, que vai representar o provável grupo ou espécie ancestral. Os nós aqui, essa raiz também teve um nó. Esses nós vão ser pontos de partida para as ramificações. E cada nó ele vai indicar um evento cladogenético. Aconteceu o surgimento de uma nova espécie. É um nó que deu origem a um evento. Esses ramos aqui, na verdade, eles são linhas do cladograma e eles vão conduzir a um ou mais grupos terminais. Então, aqui nós temos uma ancestral dando origem a 3 novas espécies, a 3 espécies diferentes. Então, quando nós fazemos um cladograma, na base nós vamos ter essa espécie ancestral. E essa espécie ancestral, ela vai se modificando ao longo do tempo, porque ela vai passando pelo que chamamos de anagênese. A anagênese é quando nós temos modificações sem barreira geográfica. É quando há modificações adaptativas dentro da mesma espécie. Só que em um determinado momento pode acontecer a cladogênese. Essa cladogênese ela vai ser ocasionada pela separação de 2 ou mais grupos. Então, nesse caso aqui, essa espécie ancestral, ela passou por uma barreira geográfica e ela deu origem à espécie A e deu origem à espécie B. Então, essa barreira geográfica aqui, ela é chamada de cladogênese. Ela faz com que mudanças surjam dentro dessa espécie devido a esse isolamento geográfico. Quando elas se separam geograficamente falando, elas continuam sofrendo essas mudanças adaptativas até darem origem finalmente a essas novas espécies. E uma evidência científica muito importante desse processo evolutivo, ele vai estar relacionado às homologias, que é quando nós temos a mesma origem embrionária acontecendo quando nós temos ancestrais comuns. Então, a homologia, ela tem a ver com a mesma origem embrionária, mesmo apresentando funções diferentes. Funções diferentes, nós temos aqui esse exemplo: a nadadeira do golfinho, que é para nadar, e a asa do morcego, que é para voar. Então, eles têm funções diferentes, porém, se nós olharmos a estrutura óssea desses dois seres vivos, nós vamos ter estruturas ósseas muito semelhantes, inclusive formadas pelos mesmos ossos. Cada cor aqui indica o osso semelhante. Então, nós temos uma estrutura semelhante porque nós temos uma evidência de ancestral comum. A analogia vai ser utilizada quando nós utilizarmos seres vivos que têm que utilizam aquele órgão para a mesma função, mas esses órgãos têm origem embrionária diferente. Então, por exemplo, a asa da borboleta e a asa da ave. Ambos utilizam para voar, porém a borboleta tem um material diferente, que é formado de quitina. Não tem estrutura óssea, nada parecida com a asa da ave, indicando que eles não têm ancestral comum.
Agora, o que é interessante, porque as analogias, embora elas não sejam utilizadas na determinação desse parentesco evolutivo, o estudo delas vai ser muito importante para revelar a adaptação desses seres vivos aos diferentes ambientes. Então, essa analogia ela vai ser representada quando os indivíduos sem grau de parentesco próximo vivem em condições ambientais parecidas. Eles começam a apresentar estruturas morfológicas, fisiológicas e até mesmo comportamentais semelhantes, mesmo não tendo uma ancestral comum. O capítulo ainda não encerrou, mas eu queria que vocês já fossem preparando um print para responderem essas 4 questões. Então, tem 4 questões dessa primeira parte do material e tem mais 4 questões no final do capítulo. Vocês vão responder essas questões no caderno e vão enviar foto dessas questões lá na nossa área no Classroom. Então, a primeira pergunta são questões bem tranquilas que falam sobre esses assuntos que foram explicados agora. Então, quais as características Linneu considerava mais importantes para a classificação dos seres vivos? Aqui tem várias espécies, e aqui nessa segunda questão vocês vão falar, contando mesmo, quantos gêneros eu tenho aqui, dentre todas essas espécies, e quantas espécies propriamente ditas. Lembrando que são gêneros diferentes, espécies diferentes. Vocês vão colocar aqui tantos gêneros e tantas espécies. Dentre as categorias taxonômicas, em qual delas os indivíduos apresentam maior grau de características semelhantes? Então, as categorias taxonômicas vocês já sabem, que é aquele desde reino até espécie. Dentre essas categorias, de reino até espécie, em qual categoria nós somos mais semelhantes com os demais seres daquela mesma categoria? Em qual taxon ali daqueles já estudados? Qual a diferença entre órgãos homólogos e análogos? Agora sim, para finalizarmos esse capítulo, vou falar sobre a classificação dos reinos e falar de uma forma resumida sobre cada um deles. O primeiro sistema de classificação, um dos mais atuais, inclusive aceitos, mas não é tão atual assim, é o do Whittaker, que foi em 1959. Ele dividiu os reinos em 5 deles, onde Monera ele incluiu bactérias e arqueias, protistas, algas e protozoários, o reino fungi, os fungos, reino plantê, as plantas, e no reino animalia, os animais. Essa aqui é a classificação mais cobrada nos vestibulares. Em 1977, Uzi, ele dividiu esses 5 reinos, na verdade ele só subdividiu o reino Monera em 2 outros. Então ele utilizou esse reino Monera e separou na categoria de eubactéria, incluindo as bactérias verdadeiras e as arqueobactérias, que são as bactérias primitivas. Ele fez isso porque, a partir de estudos de análise molecular, ele observou que esse grupo aqui era muito diferente desse. E eles estavam incluídos no mesmo grupo, no mesmo reino, que era o Monera. Por isso que ele decidiu fazer essa separação. E aí os demais reinos continuaram da mesma forma. Só que ele acabou não se contentando com essa mudança. Então ele propôs, em 1990, a classificação desses 6 reinos em 3 domínios. Ou seja, ele colocou uma categoria taxonômica acima de reino. Domínio é a maior categoria taxonômica que nós temos hoje. Então, quando nós pensamos naquela frase, raio forte caiu ontem e fez grande estrago, na verdade eu tenho uma categoria acima de raio, que é a categoria de domínio. Ou seja, o domínio ele vai vir antes de reino. E os vestibulares hoje, eles também estão cobrando essa classificação aqui dos seres vivos, nesses 3 domínios. Isso, inclusive, já foi até cobrado no Enem. A pergunta era no que se baseava a classificação de domínios proposta por Uzi. Se baseou na análise dos RNAs, principalmente na análise dos RNAs ribossômicos que existem nas bactérias. Ele viu que esse RNA ribossômico da eubactéria era muito diferente da arqueobactéria. E aí ele dividiu
Essa eubactéria ele colocou em um domínio único, que foi o domínio bactéria. Arqueobactéria, no caso desse reino, ele colocou no domínio Arquea. E todos esses 4 reinos aqui ele colocou no domínio Eucária. Então, agora vocês já sabem. Quando eu estou falando de USE, que é o sistema de classificação mais moderno, mais atual, que inclui domínios, eu estou falando de análise de RNA ribossômico que existem nas bactérias. Ele fez esse estudo, principalmente entre esses 2 grupos, e subdividiu em 2 domínios. E colocou todos os eucariontes nesse outro domínio eucária. Isso porque essas árqueas eram mais semelhantes com os eucariontes do que com as bactérias verdadeiras. Por isso que ele utilizou esses 3 domínios. Beleza, gente? Tranquilo aí? Estão conseguindo acompanhar direitinho a aula? Então, vale lembrar que nesse caso que, falando de vestibulares, o sistema mais aceito é o sistema de Utaque, que divide os reinos em 5 reinos. Monera, que vem sendo a base evolutiva de tudo. O protista, que chamamos atualmente de grupo e não mais de reino, por envolver esses seres muito diferentes. Fungi, que são os fungos, plantae, as plantas, e animalia, os animais. E para finalizarmos nossa aula, nós vamos dar uma passadinha agora por cada um desses 5 reinos. Nós vamos utilizar essa categoria, essa classificação aqui de Wittak. E nós vamos entender quais são as diferenças principais de cada um desses reinos. Vamos começar aqui com o reino Monera. Aqui no reino Monera, nós temos que lembrar das bactérias. Então, elas têm como característica serem seres procariontes, ou seja, elas não têm membrana nuclear, são todas unicelulares, apenas uma célula, são autótrofas ou heterótrofas, ou seja, podem produzir seu próprio alimento, como no caso das bactérias fotossintetizantes, que são as cianobactérias, ou podem não produzir, como no caso das heterótrofas. Aqui dentro das autótrofas, nós temos também a categoria das quimiosintetizantes, que aqui nós vamos incluir aquelas que participam do ciclo do nitrogênio, que são nitrosomonas, nitrobacteres, enfim, outros tipos de bactérias, mas que também são autótrofas, só que elas não utilizam a energia luminosa para produzirem alimento, elas utilizam reações químicas, utilizam outro processo de metabolismo. E uma característica bem importante que vai diferenciar aqui das árqueas, essas bactérias das árqueas, é a parede celular de peptidioglicano. Essas bactérias, elas têm essa parede celular química única. Então, o peptidioglicano, ele vai ser uma mistura de proteína com açúcar. Então, essas são características típicas de bactérias. Já as árqueas, elas não vão ter essa parede aqui de peptidioglicano. Elas têm parede celular, mas elas têm de várias outras substâncias, mas não é de peptidioglicano. Inclusive, vocês nem precisam lembrar quais são essas outras substâncias, nem precisam conhecê-las, na verdade, porque basta lembrar que essa é a característica principal que divide esse grupo aqui desse. Uma outra característica bem particular das árqueas é que elas são micro-organismos extremófilos. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas vivem em ambientes extremamente salinos, por exemplo, como o Mar Morto. Elas podem viver em fossos termais, que são ambientes que estão acima de 70 graus Celsius, por exemplo. Podem viver em ambientes extremamente ácidos. Então, como são hábitos de vida bem extremos, nós chamamos esses micro-organismos de extremófilos. Elas também vão ser procariontes, ou seja, sem membrana nuclear, e também vão ser micro-organismos unicelulares, que têm apenas uma única célula. Aqui nós temos uma imagem de bactérias e nós temos de árquea. Vamos conhecer agora o reino protista, que inclui as algas e os protozoários. Esse grupo, ele é bem diverso, começando aqui pela sua forma de obtenção de energia, porque aqui no caso das algas, elas são autótrofas, ou seja, elas produzem seu alimento, e no caso dos protozoários, não, eles são seres heterótrofos. Outra diferença é que
As algas, além de terem uma única célula, tem espécies que têm mais de uma célula. Elas não são organizadas em tecidos, por isso que nós chamamos de multicelulares. Agora, no caso dos protozoários, nós sempre vamos ter micro-organismos unicelulares, portando apenas uma única célula. A característica semelhante aos dois é que ambos são eucariontes, ou seja, eles têm uma membrana nuclear ali, separando o material genético do restante da célula, do citoplasma. Aqui eu tenho um exemplo de alga unicelular, que é a euglena, e nós devemos lembrar aqui da grande importância das algas para o fitoplâncton como seres fotossintetizantes. E nós temos aqui uma outra imagem de uma alga, só que aqui, no caso, uma alga multicelular. No caso dos protozoários, um exemplo pode ser aqui o paramécio. Eles se locomovem por meio de cílios. Outro reino agora, partindo para o próximo, é o fungi. Quando falamos de fungos, nós devemos lembrar que eles são seres eucariontes, então eles têm membrana nuclear, eles têm apenas uma única célula, mas também têm espécies com mais de uma célula. Não são organizados em tecidos, por isso multicelulares. Eles são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, e eles têm uma parede celular formada por quitina. E aqui nós temos as leveduras como exemplo de fungo unicelular, e nós temos os cogumelos como exemplo de fungo multicelular. E o próximo reino aqui é o reino plantê, que inclui todas as plantas. Esses seres vivos, eles são eucariontes, ou seja, eles têm membrana nuclear, são pluricelulares em geral. Nós temos as briófitas, são multicelulares, ou seja, as briófitas elas não têm tecidos organizados, mas em geral todos eles são pluricelulares, eles têm tecidos bastante organizados. A maioria desses seres vivos são autótrofos, ou seja, muito cuidado com a afirmação todas as plantas são autótrofas. Essa afirmação ela é errada. Inclusive, essa afirmação já fez 2 questões de vestibulares serem anuladas. Então, por que é errada? Porque há uma exceção aqui nesse caso. O cipó-chumbo, ele é um holoparasita. Ele é um parasita completo da planta. Então, ele não faz fotossíntese. Ele não é autótrofo. Por isso que nós não podemos dizer que todas as plantas são autótrofas. Elas são embriófitas. Embriófitas quer dizer que todas as plantas elas possuem um embrião protegido por tecido materno. E aqui nós vamos ter os musgos e nós vamos ter também as samambaias. O último reino a ser discutido aqui é o Animalia, que inclui todos os animais. Então, aqui nós vamos ter seres vivos eucariontes, ou seja, com membrana nuclear. Eles são pluricelulares, têm tecidos organizados, são heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, e eles têm que ter, no mínimo, um desenvolvimento até blástula. O primeiro grupo de animais, eles vão ser os poríferos, e vocês vão ter um capítulo específico de cada um desses reinos. Os poríferos, eles têm o desenvolvimento embrionário até blástula. Dificilmente as pessoas olhando vão classificá-lo como um animal, mas como ele tem esse desenvolvimento embrionário até blástula, entre outras características que são dos animais, nós o colocamos nesse reino. Então, aqui nós temos a imagem dos poríferos e nós temos a imagem também de um outro animal, que é, nesse caso aqui, o leão. E os vírus? Vamos lá para os vírus. Por que que os vírus não estão incluídos em nenhum desses 5 reinos? Os vírus eles não vão pertencer a nenhum reino, porque eles são seres vivos acelulares, ou seja, eles não têm células. Os vestibulares, eles já estão considerando esses seres como seres vivos, mas antigamente nem seres vivos eles eram considerados. Eles eram considerados seres inanimados, sem vida. Por quê? A estrutura deles é formada basicamente de ácido nucleico e proteínas. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios porque, além de não terem célula,
eles não têm metabolismo próprio, por isso que eles dependem de outras células para se reproduzirem. E aqui nós temos o exemplo do vírus do coronavírus. Inclusive, esse conteúdo, ele vai ter um capítulo específico para ser discutido. Vou falar com mais detalhes sobre esse vírus do coronavírus e nós vamos ter capítulos específicos também para cada um desses reinos. Ok, gente, assim encerramos esse capítulo de sistemática e classificação biológica, mas antes vocês precisam tirar outro print. Vocês vão tirar um print agora dessas mais 4 questões, a quinta, sexta, sétima e oitava, e vão colocar no caderno. E vão colocar com certeza, obrigatoriamente, a resposta, porque você vai precisar enviar foto dessa atividade respondida para o Google Classroom. Então, a quinta questão, bem tranquila, de acordo com a classificação dos seres vivos em 5 reinos, os organismos procariontes, eles estão classificados em qual desses 5 reinos? A sexta, sabemos que, considerando-se os sistemas mais recentes de classificação, o reino protista não é considerado um reino, e sim um grupo. Esse reino, ele vai englobar quais micro-organismos? Sétima, a classificação dos seres vivos em 3 domínios criadas por Carl Use dividiu os organismos procariontes em 2 domínios e os eucariontes em um domínio único. Em qual domínio estão incluídos os animais dentre esses 3 domínios? E a última, de acordo com a classificação em 5 reinos, cianobactérias, cogumelos, euglenas e seres humanos, eles vão fazer parte de qual desses 5 reinos, respectivamente? E aí você vai colocar cianobactéria, tal reino, cogumelo, tal reino, euglena, tal reino e seres humanos, tal reino, ok? Especifica direitinho quais reinos eles estão inseridos e me enviem essa atividade com 8 questões. E aqui encerramos nosso capítulo. Beleza, gente? Valeu e nos vemos na nossa aula pelo Google Meet. Até mais!